Good evening, everyone. So we have Professor Mona Baker here tonight, and I'd like to say a few words about her before we start our interview. Professor Mona Baker, as we all know, is a prominent figure in the field of translation studies, and she really is well known because of her, many publications in the field, especially her classic, in other words, A Course Book on Translation. And she's also the editor of Encyclopedia of Translation Studies. She has also a book entitled Translation and Conflicts, and of course many articles, published in the field of translation studies. So, Magarusa, could you start then asking, introducing our interview with Mona Baker, please? It's a pleasure to have you here, Professor Baker. As I told you, as I have been telling you since your arrival here, you are a legend in your own time. And in this interview here, as we go along in our conversation, she will be explaining to us how she became a translation scholar in the first place, how the project of the journal, The Translator, came into existence. And we want her also to tell us about her work as a chief editor of this most important journal, at least in the Western world. And as we like history, we also want you to give us a bit of history as regards your first connections with corpus studies, and I think that will take us back to John Sinclair, I think. Yeah. And we also want to know your views on your intervention in the field of translation studies. You talked about awareness this morning, I think. You might have a view on your role in all this thing, in this construction of this narrative of translation studies. And particularly interesting for the Brazilian audience is your move beyond corpus towards a more political dimension. We want to know about your motivations and also the academic unfolding of this new theoretical and methodological framework in your life, and also the avenues that lie ahead. And legally start. Let's make it in terms of question and answer. Okay. Question and answer. Is that okay for you? So, Yeah, that's right. Okay. So that's the first question then, Mona. What is the driving force behind your move towards corpus-based translation studies? If you think in terms of history, could you tell us about your first connections with corpus studies and the role people like John Sinclair played in your own academic trajectory? Obviously, my interest in corpus studies generally, not corpus-based translation studies, but corpus linguistics, was a direct result of having worked with John Sinclair. I went to see John Sinclair a long time ago in the mid-'80s, even early '80s, to say that I wanted to do an MA in translation studies. And at the time, there was nothing in the area. There was no MA. But John convinced me to stay on and study linguistics, and he said that if I studied linguistics, I should be able to see the connection and I would be able to apply it. And so I started studying linguistics. I did an MA in applied linguistics there. And indeed, I began to see the connections, and as a direct result of that, I applied what I learned to translation, and I wrote in other words, which was really a direct application of all the kinds of things that I learned at Birmingham, not just from John, but from other people. And then after I finished the MA, he asked me to stay on and do some work at COBID, which was the place where corpus-based dictionaries were being produced at the time. So I did, and I worked with him on this, and of course he had already taught me a few things about corpus linguistics when I was doing my MA. And we also became friends, and much of the time we spent together, we spent talking about language, as academics do, and about corpus linguistics. Then in the early 1990s, he was going to retire formally from Birmingham. He never retired to the last day of his life. He carried on working, but he was going to retire formally from Birmingham, and I and a number of colleagues decided we would like to do a fellowship for him. That's a collection of essays in his honor. And so I decided that it's not enough for me, since he was a very close friend and a very much appreciated teacher and friend, that it wasn't enough just to edit the collection. I also wanted to contribute to it. And we used to have a lot of arguments about translation. John never thought that there was any point at all in, say, rising translation as such. He believed that all you needed
was a good theory of language, and that would solve all our problems. So we always used to have those arguments. But I still wanted to contribute something from my own perspective, which was very translation-based. I wanted to contribute something as a tribute to him. So I wrote an article in which I explored the connections between corpus linguistics and translation studies. And that was really the beginning of the development of corpus-based translation studies. And as always with all these things, often it's just one person who picks something up and makes it reality. And in this case, it was Sara Labiosa, who was an MA student with me at the time, and she decided she really liked the idea of combining the two and wanted to take this as the basis of her PhD work. And for that, she had to create a corpus, the first corpus of translations, and she did that. She created a 1 million-word corpus of translations as part of her PhD. And she wrote about it, I wrote about it, other people accessed it, and it became, took root. Because obviously the discipline was ready for it. It was looking for something, So that's how it started. And then after that it just took off, and people are doing all kinds of things with it all over the world. And that's amazing, the kinds of things people are doing. Unexpected things many times. Developing in ways I never foresaw. That's the point. Yes. I mean, I think one of the most exciting things for me is the fact that people are also now using it to study subtitles, for example, and audio description and genre that I never ever thought about in the context of corpus studies. It's very interesting for me, very rewarding. Good, yes. I would feel nice if I were you. Okay, now I think you have answered the second question here, which is, how do you see the unfolding of your intervention translation studies? But this is what you just mentioned. In this talk this morning, you said that we have to be aware of the responsibility we have in shaping in the direction of research, and I think you did it, and I think you are aware of it, of your responsibility. I think you are very critical of your role in translation studies, I think, which is good. I think we should all be, we should all reflect on what we're doing, obviously, both in translation and elsewhere. Okay. And that brings us to question number 3, if you want to take it over. So, Mona, how did the project of the Journal The Translator, right, one of the most important journals in TS in the Western world, as we all know, came into existence, and what has been your role in this project for the past 19 years? 17, actually. 17? 17 years. Yes, 17, sorry. I thought it was 19. 19, okay. No, 17. It's volume 17 this year, so it was 17, it's a very interesting story, and I don't think I've ever told it in public anyway, but I was the education chair of the Institute of Translation and Interpreting in Britain. And as the education chair, I was talking to various people about what we can do to bridge this rift between the profession and academia, which at the time, we were talking about early 1990s, was really very noticeable. And certainly, the gap was noticeable. Certainly within the Institute of Translation and Interpreting, which was a professional institute, you could feel a lot of academia. And whenever you brought up anything to do with research or academia, you would kind of almost shout it down. But I managed to convince a few people that there may be something there, and that perhaps if we started the journal as a meeting point for, and I think this wording continues to be part of the remit of the translator, as a meeting point for the profession and academia, that this would be a good thing. So they said, okay, let's try and do it, but we need a publisher because the institute is not a publisher. So I said, fine, I'll talk to Routledge. I had very good relations with Routledge. I was just publishing, in other words, with them. So I talked to them. They were very, very interested, and they said, prepare a proposal. So I did. And they did what they usually do with any proposal. They sent it out to about 20 people. 20 people? Yeah, to comment on. And out of that, I think 17 or 18 reviews were very good, and 2 leading top names in translation studies were extremely critical. And the point is that I very specifically wanted younger, unknown people, or relatively unknown people on the editorial board and advisory board. I didn't want to recirculate
recirculate the same old names whom you met in old conferences, who dominated the field. I thought this was an opportunity to bring in some new blood. And they didn't like that at all. And so they wrote these very, very critical reviews. And because at the time they were really, we had much fewer top names at the time. The field was dominated by less than a handful of names, really. And because they were really top names, Routledge got cold feet, and they said no, they're not going to do it. But they gave me copies of the reviews to see what was going on in the background in the discipline. And I don't like to give up, especially in a situation like this, so I decided I'll do it myself. And of course, ITI, the institute, also backed off because they didn't have the wherewithal to do it. So I told the people who had agreed to be part of the editorial board, this is what's happened. I still want to go ahead with it. I'll do it. They said, you're the one who's spending the money or whatever, do it. So I set up a publishing house to publish the translator. And then, of course, after a while, I thought it's silly to set up a whole publishing house to publish just one title. We better publish a few books as well. And it went on from there. Yeah. This is a success story, isn't it? It's incredible. The incredible thing is how things start when one person starts moving and doing things and making the ball roll. This is beautiful. Yeah. I like the story. But I felt there was so much talent at the time, and now, of course, there is even more talent. Sense that something was going on with the field. Yeah, and there was no point in just recycling the same names and the same ideas. There were so many. I mean, people like even Lawrence Venuti at the time was one of the few people, and Theo Hermans was well known, but even Lawrence Venuti was not that well known. I mean, I didn't want those. Now, of course, he's one of the top names, but. So I really wanted to provide a space for all these new people who had interesting and different things to say. So it was the right intervention at the right moment in time. I hope so. I have to say you couldn't do it now because the publishing industry has moved on so much. It was so difficult without major capital to get into publishing now. And I didn't have any capital at all at the time. Just started with... it is established, consolidated, and going on for everything. Yeah. Good. We are glad that you're sharing the story with us. Thank you. First time in public. Okay. Now, that comes the question. How about your move into the political dimension of translation studies? Are you, sort of speak, constructing a new conceptual narrative? Well, of course, we're always constructing conceptual narratives every time we talk about translation. The good thing is to make it explicit. Yes, absolutely. This is what I like about it. Yeah. How would you narrate your move? I've always been interested in politics generally. I mean, not just in translation studies, but generally I've always been interested in politics. And I actually, when I was a student in Egypt in the early 70s, I was active politically and I spent time in prison and so on. So politics was not something that just came out of the blue. I've always been interested in the politics of the area in particular. And because certain things happened in the early 2000s, so from 2002, but even before 2002, in 2000 there was the second big Palestinian Intifada. There has been an awful lot going on in the Arab world ever since the first Gulf War, the end of 1990, beginning of 1991. In fact, I have a paper on interpreting for Saddam Hussein during the Gulf War, which was a direct kind of engagement with the politics of what was going on at the time. So that was a kind of political contribution, and that came out in 1997, I think. 1997. Yeah. I have read this up. Yeah, it's on because it's on interpreting, and it was a live interview that was interpreted live for Saddam Hussein. An awful lot has been going on in the area since the early 1990s, and I have followed these events. I'm part of the picture. I have family living in Egypt. I've always been involved in the politics of Egypt and Palestine and this area, and these events have had an impact on me personally. And then when I took a personal decision to join the boycott of Israeli academia and Israeli institutions, that made a change within the discipline itself, because a lot of people attacked me personally for all kinds of reasons,
misrepresented what I was doing. And in trying to respond to them, I created a website and I responded to some of these attacks. In trying to respond to them, I realized that I was really engaging with what translation is all about, and I actually have a statement on this. So I began to develop an interest in the politics of translation itself and what translation studies, because one of the big arguments was we should not mix academia with politics, and we should stay out of politics because whatever it is you do, go and boycott goods or whatever, but don't mix academia with politics. And I wanted to show that there is no way you can extract translation studies in particular from because politics. Because it never happens in a vacuum. Yeah, and translation in particular, if you look at the global politics today, it is so very heavily mediated through translation that if you could argue that, I don't know, something like psychology could be separated from politics, you can't do it with translation. It is absolutely part of and parcel of the... Yeah, because everything happens in language, in translated language. Yeah. It's a linguist, as you said in the book. Yeah. And so that's what really got me interested in developing some way of expressing my view of translation and its role in mediating political conflict that would also be a response to all those arguments that were suggesting that we should just simply get on with what we're doing and not engage in the politics that are happening around us. But for people who know your story for yourself, you said it didn't come out of the blue. But now I'm talking for myself. I don't know if I can talk about the Brazilian community in general, but I wasn't quite familiar with this political orientation of your life. So to me, it came as a surprise. I don't know about you. Yeah, I knew all about it. Lincoln was actually in Manchester when all this was happening, and I mean, his support was very important to me. Well, I see. Yeah, and he was extremely supportive. And now, what I find interesting about this whole thing, Jesus should follow the script, but no, go ahead. No. Is because I see in what you're doing now, you're putting forward a new concept of translation as re-narration, so to speak, and I find that beautifully. Could you expand on that and try to articulate a distinction between narration, as you put it, and narrative as literary studies, as in narratology. Yes, in narratology. Especially in relation to translation and conflict, right? Yeah. Yes. I try to explain that a bit in the book, but essentially, narrative is one of those concepts that are used throughout the humanities. It's absolutely central concept, like the concept of context or culture. Whatever area of the humanities you're working with, you will always find people writing about narrative. So that includes literary studies, but it also includes linguistics. Linguists also write a lot about narrative, and usually about oral narrative. That's their kind of an even more restricted definition than in literature. Theologians write about narrative, historians write about narrative, but also social theorists write about narrative. And the particular take on narrative that I decided to adopt is different from that is traditionally used in narratology, because things have moved on from in narratology, and you find people like Mark Curie, for instance, and Miak Bal, who are literary theorists, actually now use a notion of narrative that is very close to the one I use, that social theorists use. And that is a notion of narrative not as a genre, as opposed to exposition or argumentation, for example, but narrative as your only way of interfacing with the world. The idea that you and I and everybody else have no unmediated access to reality, and all our take on reality is mediated through those narratives that we entertain about the world. Narratives that entertain about the world. The stories we live by. The stories we live by, and the idea is not that everything comes to us in the form of narrative, but that your mind cannot cope with it until it's embedded in narrative. So, for example, if somebody gives you a shopping list, of course this is not a narrative form, it's a list of items. But in order to cope with that, to process it, to know what to do with it, your mind embeds it in some kind of story of what you're going to do with it, of how you're going to go somewhere and collect certain things, and there is a time element. There are other protagonists around, people who will serve you at the supermarket. Your mind works within a narrative environment in order to make sense of reality. So that's the point here. Whereas traditionally, narrative was talk about narrative
as novels and fairy tales and you have all those distinctions, first person narrative, second person narrative, etc., etc., etc. But increasingly, actually, they are moving towards that much broader definition of narrative. I stick to the old narrative model. Yeah. But this is beautiful. If you take translation as re-narration, then translation acquires a vital status in all this, in every encounter, so to speak, especially when you talk conflict. Yeah, essentially that means that the most important thing about what we do as translators is that we are engaged in re-narrating. Engaged in re-narrating. This is a beautiful concept. And it accounts for a lot of things you do. Yeah, I hope so. And if you accept that these narratives don't represent the world because you have no unmediated access to the world, to reality. If they don't represent reality, they actually construct it. Reality. Because the narratives we tell each other influence our behavior, and once we behave in particular ways, we are already reshaping reality. Therefore, it means that really translators are involved in constructing the world around us. We're not just playing around with words. We are constructing the world in which we live. Well, I think this ties very nicely with the idea of representation as we have in systemic functional linguistics, because language is seen as a semiotic system, shaping reality, shaping, constructing, construing, as they say, as we say in SFL. Exactly. This is beautiful. I think this is a very nice contribution. I would say that this is as good as corpus. Definitely. All right. That brings us to number 6, Lincoln. Yep. Go ahead, please. So, Mona, would you say that the translator then has this political slant from the beginning? I would say yes, whether they are aware of it or not. They do have a political impact on the world. Sure. And even when they are dealing with genre that they traditionally think of as completely apolitical, there's nothing political about what you're doing. I was just talking to Robert Coulthard, and he works with pharmaceutical stuff, he works with pediatric texts and so on, quality of life questionnaires, the kind of stuff that traditionally translators say, is just technical. That's all you need to do. But the stories he tells me and the kind of what he talks about when he describes the kind of text that he's had to take an ethical position towards, for example, suggests that absolutely everything is political. Absolutely everything is political. There's nothing out of it. Yeah. And you said you kind of linked the idea of narration, as you put it, to Foucault's discourse. Remember, it's indeed the same thing. Yes, the sort of the same thing. Yeah. Okay. There's no such thing as innocent discourse. Yeah, never. Okay. And I think number 7 has been covered because number 7 is here. How do you see, in those terms, the role of a translator or an interpreter in these political conflicts? I think we have mentioned that. That brings us to our last question here tonight. No, just go for it, please. No. I love to talk about that. So, go ahead, sir. We're going to talk about translation studies as an academic field, an independent discipline. And our final question to you is, given your position as a translation scholar and as the chief editor of The Translator, what would you say has changed in the past decades as regards translation studies as an academic discipline? Yeah, I see a lot has changed. Really, a lot has changed since those days when I tried to set up a journal and a couple of people could block it. One of them... We're talking about 17 years. Yeah, one of the most interesting things now is that the field is so rich. There's so many different people contributing. There's so many important people that it is much more stable because it's not under the influence of a small number of people, and whatever small number of people want to do, they can never reshape it now. There are too many directions, too many approaches, too many groups, and too many individuals who are contributing to it, and that is why it's going in so many different directions that none of us had predicted, really. None of us had predicted. And, you meet all the young people as you see them here doing MAs and PhDs, and they are thinking of things that never occurred to any of us, and very innovative, very creative. So it's a far, far richer field than it was. I think also because I experienced a period of time in translation studies when things were beginning to go in a number of different directions, and I think those who had held the keys to the discipline, as it were,
felt a little bit threatened, and then you got this discourse of cultural versus linguistic approaches. You do linguistics, we do cultural stuff or literary stuff. Now, you don't get that anymore. You don't get that anymore, actually, because, and if you do, people dismiss it. I think there is now a culture has developed in which we all do things that are we don't see as incompatible. They're different. They're looking at the same phenomena from a different perspective, and it's just an enriching experience of seeing the same phenomena from a different perspective. Process, corpora, literature, cultural, whatever, they're all compatible. And you can't combine them in the same study as well. And that's the most exciting thing about the way in which the discipline has developed, as far as I'm concerned. Yes, this is what I like about the discipline as well. In Brazil, the same thing is happening. Yeah. When we set up new conferences and we have to establish the list of the most important topics, we have difficulties. Yeah. Because then we exclude things we never thought of. Yeah. We are excluding, even though you don't think you are excluding, because it doesn't come into existence until somebody comes up and does something about it. Yeah, but that really means that the discipline has a future. It has a future. Absolutely. Because there are a lot of people now contributing to it. And, people talking about fan subs and the translation of video games and things like that. Blogs this morning as a possibility of a corpus. That's true. Another point is that the world has changed, the configuration of the world, and the discipline has changed with this new configuration as well, I think. I think we have grown mature, so to speak. And we think, I have to say that again, that your intervention in this whole thing is decisive, and you know that. And we thank you very much for being here with us today, sharing with us some things you never said in public before. Thank you very much. I mean, whatever my contribution has been, it's I've just been so fortunate meeting people like John Sinclair when I did, for instance, of having the support of colleagues like Lincoln at times when I needed that kind of support. So people don't do this, nobody does anything on their own. It's a combination of good fortune, really. I know it is a combination of good fortune and support, but there is also the individual doing the thing. And that you cannot deny. Thank you very much, Mona. Thank you. All right. Boa noite, pessoal. Quem chegou um pouquinho antes viu o finalzinho da entrevista com a professora Mona Baker, da Universidade de Manchester. E agora nós vamos continuar, nós vamos fazer a revisão daquelas atividades que a gente propôs para vocês, que não valiam nota, mas que serviram para uma revisão de todo o conteúdo da disciplina de vocês. O Natanael e eu vamos fazer essa revisão. Nossa, sexta-feira, Concórdia estou vendo 3 aí em Concórdia. É isso? São José, 4 alunos, 5... São José, hoje eu fiquei bem feliz, hoje teve a palestra aqui, o seminário do grupo Tracor, né, coordenado pelo professor Lincoln, e vieram alunos do Polo, né, estava a Cristina, a Marta, a Cristina está ali, olha atrás, estava a Marta, a Rossana, tinha mais gente de São José. Itajaí também veio um grupo grande, ficamos bem felizes, tá? Essa entrevista da Mona Baker será assim disponibilizada para vocês, como essa videoconferência também vai ficar toda gravada, né? Então depois vocês poderão ter acesso. As palestras, a palestra da Mona Baker, essa que teve hoje à tarde, também foi gravada. Parece que será organizado um dia para encontrar, vocês se reunirem nos polos, assistir essa palestra e contar com o ACC, tá? O professor Celso, coordenador do curso, está tentando fazer isso. Tomara que dê certo, tá? Mas quem veio aqui, eu acho que aproveitou bastante, acho que foi bem legal. E a gente fica bem feliz de ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de vocês e ver vocês aqui atuando, certo? Bom, pessoal, então, vamos começar pela revisão da atividade. Se vocês têm ela impressa ali, ótimo, senão nós vamos colocar aqui a atividade. Quem está... se tem os tutores ali, se puderem abrir no Moodle agora, eu abri lá no capítulo de revisão, tá? Eu coloquei um arquivo em PDF e vocês podem abrir, porque a gente vai colocar aqui na tela, mas a gente sabe que fica um pouco pequeno para vocês observarem, né?
Então, se vocês estão com o computador aí, entram no Moodle da nossa disciplina, tá? E no capítulo de revisão, abaixo da atividade, eu acrescentei um arquivo feedback da revisão, tá? Se vocês puderem abrir, a gente vai falando. E aí, vocês têm dúvidas naquela questão, já levantem uma pergunta naquela questão, tá? Então, vou começar na questão 1 do capítulo 1. Vocês tinham, observe as traduções abaixo e relacione com a estratégia da tradução que foi usada. Então, nós tínhamos a estratégia de tradução para palavras, né, proposta por Baker. Então, vamos lá. A primeira frase que tinha. Muitas academias nos Estados Unidos oferecem aulas de capoeira. Em inglês ficou, many gyms in the United States are offering capoeira, which is Brazilian art form that combines elements of martial arts, sports and music. Então, o que nós temos ali? No texto em português, nós tínhamos capoeira. Tá? No texto em inglês, foi mantido capoeira, né? Então foi feito um empréstimo, que foi mantido em português. E foi acrescentada uma nota explicativa, né? Então, manteve-se o vocábulo na língua original, capoeira, e acrescentou-se uma explicação a respeito da palavra. Então, era a letra E. Alguma dúvida nessa questão? Nós ainda não estamos vendo Itajaí. Chapecó também não estamos vendo, nem Araranguá. Nenhuma dúvida? Vou passar para a segunda frase. I didn't buy CK1 nor Aqua di Gio because they were too expensive. Não comprei os perfumes porque estavam muito caros. O que aconteceu ali? Teve a tradução do nome dos perfumes somente por perfumes. Então, que estratégia foi utilizada? Letra A, estratégia tradução usando uma palavra mais geral. Certo? Certinho? Ok, próxima frase. Resposta dessa aí é a letra C. Deixa eu baixar aqui. Letra C, um pouquinho mais abaixo. Aumentar ali, a letra de baixo. Nesta época do ano, crianças e adultos invadem as lojas para comprar suas fantasias para as tradicionais festas de São João. At this time of the year, children and grown-ups run to the store to buy their costumes for Halloween parties. Então, a gente tem a tradução de festa de São João por Halloween parties. Então, o que a gente tem aqui? Que estratégia foi usada? Foi uma tradução usando substituição cultural, né? Substituição de uma festa que é brasileira e não existe nos Estados Unidos por uma festa típica deles. Essa estava fácil, né? Não há dúvidas. Não. Ok. Na próxima, vocês tinham imagens. A primeira ali, a fotinha está um pouco pequena, né? Mas seria um fireplace, uma lareira ao fundo, um espetinho, né? Um marshmallow ali, os cookies, né? Os grams, e um chocolate, né? Um pedaço, uma barra de chocolate. O que são isso daí? São s'mores, né? Então, essa foi uma estratégia usando ilustração, tá? Para ficar mais claro o que seria, né? Um lanchezinho, um snack que a gente não tem aqui, mas que é muito usado, muito apreciado nos Estados Unidos, tá? Também acredito que não havia dúvida nessa, né? A próxima. Deixa eu passar aqui. Tá? Em amarelo, depois vocês podem ver no arquivo, dar uma revisada. Em amarelo a gente tem a estratégia usada. Em verde eu coloquei uma explicação ali para vocês, tá? Se alguém quiser revisar. A próxima. Também ficou letra A. Tem duas letras A aqui. Mais geral, eu achei que era menos. Não, agora eu vi que meu cabelo está errado. Feio. A letra embaixo está estratégia usando uma palavra mais neutra ou menos expressiva. Só que eu não tenho É T, né?
D de dado? Não, B de bola. B de bola. Então depois eu vou corrigir isso. Desculpa aí, gente. Tá? Então, will you stop whining? Você vai parar de reclamar? Então essa palavra a gente já tinha visto na videoaula, né? Então, é a tradução usando uma palavra mais neutra ou menos expressiva, né? Por quê? Porque o whining, ele é bastante expressivo, né? Como foi dito na videoaula. Então, demonstrando que a pessoa está incomodada por reclamar, que é menos expressivo, tá? Então, é B de bola nessa daí. Então, depois eu corrijo para vocês, tá? Não é letra A, é letra B. Então, todos acertaram, que bom. Eu que errei, que botei a letra errada. A próxima. Row houses or townhouses are very common in America. Então, nos Estados Unidos é muito comum encontrar moradias idênticas que compartem a mesma parede externa. Que estratégia foi usada ali? Tradução usando paráfrase, porque explicou os termos, né? Com palavras não relacionadas. Ah, por que não relacionadas? Porque a explicação das palavras row houses or townhouses, através de paráfrase, ela não disse que eram casas em fila ou casas da cidade, né? E sim que eram casas que compartiam a mesma parede. Então, os vocábulos em inglês não deixavam transparecer o significado. Certo? A próxima, D. Letra D. Tradução usando um empréstimo linguístico. Essa também era fácil. Qual é a melhor churrascaria da região? What's the best churrascaria in the area? Então, manteve-se na língua original, no português, né? Então, foi um empréstimo linguístico. Na próxima. The Mass was celebrated at St. Patrick's Cathedral at 6 p.m. A missa foi celebrada na catedral às 18 horas. Ali, sim, tradução usando omissão. Porque na primeira eu tinha o nome da catedral, né? St. Patrick. E na segunda foi só por catedral, tá? Então, foi a omissão do nome catedral. Estratégia usando omissão. E a última dessa questão. They put the beverage in the cooler. Colocaram as bebidas no recipiente para gelar. Então, cooler, né? To cool, gelar. Então, tem uma estratégia aqui, tradução usando paráfrase, né? Porque está explicando recipiente para gelar. Mas com palavras relacionadas, porque gelar tem a ver com cooler, né? De resfriamento. Bom, dúvidas nessa do capítulo 1? Alguma dúvida? Itajaí, está falando? Está com dúvidas? Não, eu estava aqui falando com o Marcelo sobre o relacionado e o não relacionado. Tá. Mas já entendi. Mas já deu para entender. Entendeu? Então, está ótimo. Capítulo 2, vou passar para o Natanael. Boa noite, gente. Vamos fazer então uma correção do capítulo 2, né, um exercício sobre as estratégias sugeridas por Baker para a tradução de instruções idiomáticas. No primeiro exercício, nós temos lá The first step is always the hardest. Traduzida como o primeiro passo é sempre o mais difícil. Então aqui a resposta correta é expressão com significado e formas similares, né? Note que a tradução foi quase que literal, né? Então essa aqui eu acho que ficou clara, certo? Alguma dúvida nessa? Geralmente as expressões são um pouquinho mais polêmicas, né? Eu vi pelos fóruns, mas eu acho que nessa aqui tá tranquilo. Na letra B, nós temos a expressão the squeaking wheel gets the oil. Aí uma tradução sugerida foi quem não chora não mama, né? Aqui nós temos uma expressão com significado similar, que o sentido foi mantido, mas com uma forma diferente, certo? Porque ao pé da letra nós estamos dizendo aqui que a roda que chia, né, é a que recebe o óleo, certo? Alguma dúvida nessa? Tranquilo? Na letra C, nós temos every cloud has a silver lining. Tradução. Sempre há uma luz no fim do túnel. Temos aqui mais um caso, né, de expressão com significado similar, mas
com a forma diferente. Né? Existem outras possibilidades de tradução. Aqui a ideia é que toda nuvem, né, tem uma linha prateada em volta, ou seja, né, sempre há uma esperança, há um sinal bom, né, por trás. Né? Ok? Até aqui? Tudo bem. Na letra D, nós temos a expressão Don't put all your eggs in one basket. Temos lá, não arrisque perder tudo de uma só vez. Note que essa tradução não é uma expressão, não existe essa expressão na nossa língua portuguesa, não arrisque perder tudo de uma só vez. Existem expressões parecidas, mas aqui não foi usada uma expressão, portanto, é uma tradução por paráfrase. Ok? Tudo bem até aqui? Ficou clara essa? Ou está confusa? Tudo bem? Sim, de Itajaí? Dúvida em Itajaí? Acho que não, pode continuar. Não. Esse não, tudo bem. Vamos lá. Na letra E, temos where there's smoke, there's fire. Temos lá, onde há fumaça, há fogo. Nós temos essa expressão, né, uma expressão aí direta, né, como equivalente em português, então uma expressão com significado e forma também similar. Tudo bem até aqui? Então, só para refrisar aqui, né, quando se traduz por paráfrase, não se usa outra expressão, certo? Simplesmente a explicação. Se a expressão existe, não vai ser por paráfrase, vai ser por alguma outra, com forma diferente ou similar, e aí vai. Tudo bem? Bem, é isso. Alguma dúvida? Não. Tudo bem, tudo bem. Eu passo então para a Thaís os exercícios do capítulo 3. Bom, a questão da atividade do capítulo 3 era a respeito das categorias gramaticais. Né? Vocês tinham frases fora de um contexto, frases soltas, e vocês teriam que pensar, né, em relação a esta frase, se vocês fossem traduzir para o inglês, né, seriam frases que poderiam gerar problema. Então, em que categoria poderia estar esse problema? A primeira frase que vocês tinham é: quantos irmãos você tem? Tenho 2 irmãos. Né? No português, né, quando a gente fala irmãos, eu posso estar falando de 2 irmãos meninos, né? Ou um irmão menino, uma irmã menina. Então, irmãos não esclarece o termo. Tá? Existe a palavra siblings, né, no inglês, mas eles preferem utilizar brothers and sisters. Então, ali, se fosse feita uma tradução, eles poderiam dizer I have 1 brother and 1 sister. Ou I have 2 brothers. Então, ali poderia estar a confusão. Então, essa questão ali estava inserida na categoria gênero. Tá? A segunda frase vocês tinham: Has he traveled to London? O present perfect, né, ele pode deixar dúvida. Né? Ele viajou recentemente para Londres, ou ele tem viajado, né, várias vezes este mês ou este ano. Então, ele pode gerar uma dúvida ali em relação à frequência, né, o tempo. Então, ele está inserido na categoria tempos e aspectos verbais, letra E. Dúvidas? Não. Tá, legal. A próxima. Eu quero escutar uma música, né? Uma música já tinha em outra atividade, né? Eu não posso dizer a music, mas eu posso dizer some music, né? Ou eu posso dizer a song, mas a music eu não posso dizer. Então, essa frase estaria inserida na categoria número. Tá? A próxima. Is something being hidden from me? Então, algo está sendo
alguém, no português a gente não diria assim, né? A gente diria, alguém está escondendo alguma coisa de mim, né? A gente colocaria na ativa, tá? Então essa estaria na voz. No inglês ela está na passiva, no português ela seria mais comum na ativa. Dúvidas? Não. Não? Tá. A próxima. Não. A próxima. It's my cat. Tá? Letra A, pessoa. Por quê? O it, né, é um pronome neutro. Tá? No inglês, ele pode se referir à pessoa do discurso, ele ou ela. Né? Na aula presencial, quarta-feira, que nós tivemos em Itajaí, foi entrado em discussão que tinha dúvida, né, a respeito, porque como sendo ele e ela, também seria gênero. Nessa frase, it's my cat, se eu traduzir, ele é meu gato, ou ela é minha gata, né, o gênero estaria no substantivo, gato ou gata. E o it se referia mais especificamente à pessoa do discurso. Quando a gente falava no livro de vocês da categoria gramatical pessoa, é a pessoa do discurso. Tá? Mas na discussão que a gente teve, né, a gente não, realmente confunde. Tá? Pode também representar ele ou ela. Tá? Então, especificamente essa a gente vai tirar da prova. Tá? Mas só a categoria pessoa, as outras vocês podem continuar estudando. Alguma dúvida? Tem. Então vamos lá. Primeiro, concordo. Concordo. São José. São José primeiro? Tá. São José, então. Primeira pergunta. Não é uma pergunta, é uma colocação. Tá. É porque essa frase, a última frase, vocês não adivinharam se a ênfase era no it ou no quer. Ah, tá. Então, eu, por exemplo, errei a pergunta, porque eu enfatizei no quer. Então seria gênero e não pessoa. Tá. Então, na prova, seria importante vocês destacarem a palavra que vocês estão pensando para fazer a avaliação, senão a gente pode errar uma questão de graça. Foi essa mesma discussão em Itajaí, tá? Eu ainda brinquei, mas só tem uma de cada um. Se vocês colocassem nessa questão ali o gênero, né? O gênero estava na frase, na primeira frase que vocês tinham lá. Quantos irmãos você tem? Então, nessa dali, não poderia ser pessoa, porque eu não tenho nenhum pronome, né? Então, ficariam duas letras B, tá? Mas a prova já está feita, tá linda a prova. Mas a gente tirou, tá? A gente tirou essa questão da categoria pessoa, porque realmente... do inglês para o português, a gente pode dizer que teria problemas no they, que já foi em outro exercício, e no it. Só que quando ele se refere à pessoa, ele também está se falando em gênero, então pode levar vocês, né, uma confusão de vocês. Tá? Mas tinha somente uma alternativa de cada categoria. Tá? Então não poderia ser gênero, porque já tinha irmãos, e irmãos não entraria em pessoa. Tá? Vou revisar se está em negrito na prova, tá? Para facilitar a vida de vocês, tá? Mas a categoria, especialmente pessoa, foi retirada. Mas continuamos tendo gênero, voz, número, tempo e aspectos verbais. Mais alguma dúvida? Concórdia tinha... Márcio? Não, na verdade já foi tirada essa dúvida, que nós também temos essa dúvida em relação à pessoa e gênero, mas conforme vocês já explicaram, daí não tem mais dúvida. Isso, nessa frase ali, it's my cat, né, o gênero estaria mais relacionado com o substantivo cat, gato ou gata, né, e o it, porque é um pronome,
ele se refere à pessoa do discurso, então ele seria a pessoa. Mas como essa pessoa também se refere a dois gêneros diferentes, né, pode levar a essa confusão de vocês. Então, vou revisar se as palavras estão em negrito para a prova, tá? Dessa questão. O Natanael vai fazer com vocês a última questão, que é do capítulo 4. Bem, então, a questão é, de acordo com a definição de Halliday e Hazen para os dispositivos coesivos em inglês, associe as sentenças abaixo com o dispositivo correspondente que está em negrito, certo? Então, é um dispositivo diferente para cada sentença. Então, na questão A, nós temos I would like 2 of these cookies. Do you want some? Note que nós colocamos em negrito a palavra some, que se refere a algo dito antes, né? No caso, cookies, certo? Então, foi uma substituição, porque eu poderia trocar a palavra some por cookies, né? Do you want cookies? Certo? Dúvida aqui nessa? Não. Tudo bem, vamos lá. Na letra B, nós temos a lot of people went to talk to the boss. They asked for some raise in their wages. Aqui, então, foi correferência, no caso, ainda anafórica, né? Porque a palavra they veio depois, né, da relação que ela tinha, que no caso é a lot of people, né, na sentença anterior. Então, a palavra they se refere a lot of people, certo? É uma relação com a frase anterior. Dúvida nessa? Tem ainda, dentro dessa mesma categoria de correferência, ainda temos o caso da catafórica, né, que é quando vem depois. Aliás, quando vem antes, né, você introduz o assunto. No livro nós tínhamos o exemplo, listen to this. Então você já está esperando alguma coisa. E a coisa, no caso, no exemplo, foi don't do that. Ok? Natanael. Sim. Uma dúvida. Uhum. Eu fico imaginando aqui, até que deu para visualizar mais ou menos, que eu possa talvez... Tem que falar um pouquinho mais alto. Nós não estamos ouvindo. Que eu posso confundir alguns casos a substituição com correferência, né? Sim. Como que eu faço para eu poder delimitar bem na minha cabeça um caso e o outro? Olha, nos casos de correferência, geralmente serão pronomes pessoais, né? E não substantivos, por exemplo. E this, e that, those, né? Exato, esses pronomes demonstrativos, no caso. São pronomes. Certo? Certo. Tudo bem. Podemos passar para a próxima? Alguma pergunta mais? Não. Tudo bem. Vamos lá, para a próxima. Letra C. I am too busy talking on the phone. Therefore, I cannot speak to you now. Temos aí o uso, então, de uma conjunção, né? Logo, a categoria dentro dos dispositivos é conjunções, né? Então, aqui não tem segredo, na verdade, basta você identificar, né, a conjunção e a ligação que ela está fazendo com as duas sentenças. Certo? Alguma dúvida nessa? Bem, vamos avançando, então. Na letra D, nós temos um caso de comparação, né? I really enjoy listening to rock music. In fact, I enjoy pop much more. Então, aqui nós, na primeira sentença, né, falamos de enjoy. Na segunda, continuamos falando de enjoy e usando uma comparação. Aqui, na segunda, eu gosto mais, né? Então, eu acho que ficou claro também o caso da comparação, certo? Tudo bem. Na próxima, nós temos Who are you going to invite for the party?
Aí alguém responde, Janet. Então temos um caso de elipse, né? Que digamos que uma parte aí da sentença foi cortada. Ela poderia dizer, I'm going to invite Janet. Certo? Tranquilo até aqui? Tudo bem. A próxima, letra F, é um caso de relação lexical. Nós temos, She showed me all the clothes available. I took only the pants. Então nós temos aqui, né, voltando lá no capítulo 1, né, aquela definição dos hipônimos. Né, então nós temos clothes, né, numa categoria maior, e pants numa categoria menor. Então formando aí essa relação lexical da palavra pants com clothes. Tudo bem até aqui? Ok. E na última, né, repetição, acabou não sendo marcado aqui, mas temos lá, These games are so easy. I don't like these games. Ocorreu um caso de repetição. Está bem claro aqui, né? Tranquilo? Tranquilo. Tudo bem. Pode... Os dois, né? Isso. Uhum. Tá. Pessoal, então em relação à prova, tá? Todos os exercícios que a gente... Pode colocar os dois juntos? Todos os exercícios que a gente fez com vocês, né? Foi para ir praticando, né? Tanto essa relação da tradução e também com o próprio inglês de vocês, né? Eu acredito que vocês tiveram que fazer bastante pesquisa, principalmente acho que nas expressões, acho que vocês aprenderam bastante, mas também foi uma coisa legal, eu imagino que teria sido legal, eu se fosse aluna eu teria gostado de buscar aquelas expressões e aprender em relação àquilo. Né? Outras dificuldades, por exemplo, os incontáveis, né? Coisas que vocês têm que aprender para a língua, que é importante, e tinha relação com a nossa disciplina. Tá? Nossa prova é terça-feira. Tá? Então, leiam os exercícios anteriores. Tá? A prova vai ser muito parecida com as atividades que a gente fez até agora, cobrou para vocês até agora. Vocês poderão usar o livro-texto. Tá? Olha que maravilha. Tá? O professor liberou. Tá? Mas é só o livro-texto. Tá? Não precisa dicionário. Tá? Vocês não poderão abrir as atividades do Moodle. Então, estudem as atividades antes. Tá? E vocês poderão usar o livro-texto, tá? Recapitulando um pouco, no capítulo 1, tá? Além desses exercícios que a gente propôs aqui na revisão, tá? Que são bem parecidos com os que irão cair na prova, que são de conteúdos que a gente está cobrando mais, tá? No capítulo 1, vocês viram os significados lexicais. Quem não viu a videoaula, tá? Aquela que o Natanael ficamos pagando mico, como dizem, tá? A gente sabe que ficou um pouco extenso o vídeo, a gente pediu para cortar, né? Fica aquela enrolação sem ninguém falando inglês, tá? Mas mesmo assim não é tão longa, acho que é 5 minutinhos o total do vídeo, tá? Assistam, porque ali explica quem não entendeu o significado lexical, tá? Quais são os significados? O proposicional, né? Que é o significado propriamente dito, o que a gente relaciona com uma palavra. Por exemplo, na vídeo vocês viram o DVD player, né? Quando falam DVD player, vocês já associam com aquele aparelhinho embaixo da TV que serve para gravar. Né? O significado expressivo, vocês tinham lá whinge, né? Reclamar, que ele é mais que reclamar, ele tem uma carga expressiva maior. Significado pressuposto, tá? Que seria dual layer, né? O que a gente espera, o significado pressuposto, que a gente espera, que palavras a gente espera antes ou depois de certo item. Então, dual layer, a gente certamente vai relacionar com DVD,
né? Não vai relacionar com outra coisa. E o significado evocado, então, tem a ver com registro, né? E o glitch teria a ver com a área de informática, então, que era do vídeo. Mas revejam o vídeo e revejam esses conceitos de significado, tá? E no capítulo 1 também as estratégias de tradução das palavras, que a gente viu aqui hoje de novo, tá? Omissão, tradução usando uma palavra mais geral, empréstimo, tá? Isso para o capítulo 1. No capítulo 2, vocês tinham as expressões. Então, as estratégias de tradução para as expressões, revejam isso, tá? Quer colocar mais alguma coisa sobre... Não, só recapitulando a definição, né, de colocação, só para ficar mais claro, talvez, o que determina que uma combinação de palavras é uma colocação, né? É o uso, certo? Então, é a tendência que essas palavras têm de co-ocorrerem, certo? Então, tipo, não tem como você dizer que tal conjunto de palavras é uma colocação se você não sabe se aquilo é usado ou não, né? Então, ela vai ser uma colocação a partir do momento que ela é usada com certa frequência, né, por um certo grupo de pessoas, naquela sequência, naquela combinação, certo? Só definição de colocação. Você acha interessante revisar nós temos problemas de tradução. Temos o efeito absorvente da padronização do texto-fonte, que é quando o tradutor ele se sente absorvido, ele é influenciado pelo texto-fonte dele ali, né? Às vezes é uma palavra parecida e ele vai e traduz daquela forma e que não chega a ser equivocada, é uma forma um pouco incomum para a língua alvo, certo? Diferente da interpretação equivocada, que daí sim, né, configura-se num erro do tradutor por influência da língua materna, né, e por outros motivos. E depois nós temos a tensão entre precisão e naturalidade, né, que daí são os casos em que o tradutor tem que optar por, né, deixar aquilo mais preciso, né, a ideia mais clara, ou deixar aquilo mais natural ao público-alvo, né, que soe melhor, que soe mais natural. E na letra D, as colocações culturais específicas, que daí são questões que envolvem cultura, né? No caso, no livro nós usamos o exemplo aqui do Oriente e Ocidente, né? Então, questões que envolvam aspectos culturais e preconceito, racismo, essas né, questões nessas categorias. Então, são questões que fazem com que o tradutor tenha que tomar uma decisão, às vezes difícil, e bem específica, né, culturalmente marcada. Ou não, né, se ele omitir. Bem, e as expressões idiomáticas e fixas, eu não sei se ficou alguma dúvida na definição dessas expressões. Uma expressão idiomática, uma fixa. Será? Eu acho que de repente seja mais interessante focar nas estratégias, já que é para estudar para a prova, né? E que nós já revisamos nos exercícios, eu acho que não precisa retomar, né? Foi o que a gente... Bom, a gente vai abrir para dúvidas, né, também depois. Capítulo 3, então vocês viram a tradução de categorias gramaticais, também a gente viu no exercício. Tá? E o capítulo 4, vocês viram tema, rema, né? O que é o tema? O que é o rema? Isso. Alguma dúvida quanto à definição? O tema, né, é a pessoa, certo? E o rema é o restante da sentença, né, que seria a parte mais importante da oração, é o que o sujeito está transmitindo, certo? É a mensagem que o sujeito está transmitindo.
relação ao tema, também vocês viram ali o tema frontal, tema predicativo, tema de identificação. Tá? Não foi liberado as notas ainda da atividade 4, né? Mas para relembrar o que é o tema frontal, tá? A maioria dos alunos, ao menos dos polos que eu corrigi, eu vi que não tiveram problema quanto a isso. Tá? No tema frontal, eu vou posicionar, né, um item da frase na frente da frase, destacando aquele item. Tá? No tema predicativo, eu vou usar o verbo ser, né? It's. Vamos pegar uma frase que a gente vai fazer toda a frase ali. Né? Vocês têm no livro lá. Pode ler para mim o do tema frontal, por favor, Nathanael? Sim, no tema frontal temos o exemplo. In China, the book received a great deal of publicity. Né? Outro exemplo. Né? A great deal of publicity the book received in China. Então posicionou, né? Primeiro posicionou in China, que era o lugar, né? Que não é o comum, né? Depois posicionou a great deal of publicity. E a outra? E ainda, né? Well publicized the book was, né? E continuando. Tá? Então, independe do item. Claro que depois a frase de vocês tem que ela tem que fazer sentido, né? E não pode estar errada gramaticalmente. O sentido deve ser mantido. Alguns alunos acabaram errando por quebrar o sentido, né? Ficou outra coisa. Mas não é um item especificamente. Tá? Pode ser qualquer item da frase que vocês podem posicionar, vocês podem dar ênfase, mas a frase tem que fazer sentido gramaticalmente. Cuidar quando vocês colocam o verbo, né? E lembrando que essa estratégia é simplesmente para destacar uma parte, né? Porque não seria tão comum essa inversão. Quando você faz, você chama atenção para ela e destaca, né, o que você quer destacar. Okay? No tema predicativo. Então, pode ler os exemplos, Nathanael, por favor. Nós temos os exemplos. It was the book that received a great deal of publicity in China. Né? Ou ainda, it was a great deal of publicity that the book received in China. Ainda, finalizando, it was in China that the book received a great deal of publicity. Isso. Então, vocês vão começar com it e daí o verbo ser estar, tá? No presente, no passado, conforme for a frase. Também cuidar com a concordância. Tá? Esse é o tema predicativo. E o tema de identificação... os exemplos, temos lá. What the book received in China was a great deal of publicity. Ou ainda, what was received by the book in China was a great deal of publicity. Então, o tema de identificação sempre vai começar com o who, what, where, né? O interrogativo. Tá? Alguma dúvida quanto ao tema frontal, predicativo ou de identificação? Vocês viram ali que esses exemplos do livro era sempre uma mesma frase, só que ela foi sendo invertida, né? Não? No capítulo 4 ainda dão mais uma olhadinha no que é o conceito de texto, né? E o que é coesão, o que é coerência, tá? Bom, gente, então a gente termina aqui, mas deixa aberto agora para perguntas. Quais são as dúvidas de vocês? Itajaí? E eu acho que meio que a gente já tinha conversado naquele dia da aula, né? Mas eu fiquei mais preocupado em relação ao nível de se vai ter textos para tradução, alguma coisa assim, porque em relação à parte especificamente de letras de músicas, né? Eu fiquei eu precisei de pesquisa, né? Precisei abrir a letra inteira para entender o contexto e tudo mais. Então, se fosse aparecer na prova alguma coisa parecida, eu ia precisar de pesquisa mesmo. Não, a gente colocou nos exercícios de vocês, né, eu acho que foi muito interessante aquela atividade de buscar as músicas, né? Porque eram expressões que vocês né, poderiam ir lá e escutar toda a música, vocês tinham ali o contexto todo dela, e tiveram que buscar, não eram tão fáceis assim, não era todo mundo que sabia, né? Eu acho que todo mundo, alguma expressão teve que buscar.
Mas isso foi justamente porque vocês, para dar uma forçadinha, né, obrigar vocês a estudar um pouquinho, ir em buscar no dicionário e ir atrás, tá? Na prova, por isso que a gente disse que não precisa usar o dicionário, tá? As questões que a gente colocou não exigem coisas muito diferentes em relação às expressões, por exemplo, tá? Não vai ter tradução de texto, tá? Mas vocês terão que... Posso contar? Pode, né? Por exemplo, tema predicativo, ali, tema frontal, essa vocês vão ter que posicionar, né? Mas não é uma tradução. Não terá nenhuma frase que vocês terão que fazer a tradução. Tá? Mas em relação a estratégias, por exemplo, as categorias gramaticais, vocês terão uma frase ou em português ou em inglês, e terão que pensar, né, como seria essa frase ou em português ou em inglês, e ver quais seriam as dificuldades que vocês teriam. Tá? Mas não precisa usar dicionário, a gente não colocou nenhuma expressão que a gente acredita que vocês não saibam. Sobre texto, né, nós pusemos um texto, na verdade, fragmentado, né, mas para que vocês associem com os dispositivos, né, coesivos. Então, é um texto que foi fragmentado e que as palavras foram destacadas, né, como no exercício aqui de revisão do teste, mas também não exige nenhuma busca fora. Isso foi do capítulo 4, né, que vocês têm lá a última questão, que se refere a conjunções, correferência, substituição, elipse, repetição, relação lexical e comparação. Tá? Nesse exercício aqui, foram frases soltas. Tá? No texto, haverá na prova, haverá um texto. Tá? Mas em relação a tudo isso que vocês aprenderam, para vocês poderem ter essa visão geral do texto, né, como se estrutura. Mais alguma dúvida? Então não precisa dicionário, podem levar o livro de vocês, podem fazer quantas anotações vocês quiserem no livro de vocês, senão que vocês estudaram daí. O pessoal de Itajaí que estava falando que o livro lá estava branquinho porque tinham recém-recebido, não acredito, acho que eles não estavam estudando. Agora não está mais branquinho. Não está mais branquinho, que bom. Mais dúvidas? Não. Não? Bom, gente, então nós vamos terminar por aqui, tá? Se aparecer alguma dúvida ainda, vocês estudando no final de semana, tá? Entre no fórum, perguntem. Nós vamos liberar a nota da atividade 4, tem os comentários da atividade também, mas se tiverem dúvidas, entrem lá e perguntem, que ainda tem tempo, né, que a prova é terça-feira. Certo? Agradecer a presença dos que vieram ali para a aula numa sexta-feira à noite, o pessoal de Itajaí que saiu daqui correndo, voltou para lá, a Janete, quem veio para cá, né, a Karen, a Kátia, a Márcia, o Wesley, eu vi, quem mais estava? A Thaís veio os 2 dias, né, tinha mais gente aí. Tá? Concórdia, nós estamos esperando a foto que vocês tiraram, que disseram que tiraram com o professor, que adoraram a aula dele. Itajaí eu vou mandar a foto da aula presencial. Vou mandar a foto também do pessoal que eu tirei hoje aqui, do pessoal de São José, de Itajaí. Obrigada, Thaís. Obrigada, Natanael. Obrigado também. Quero agradecer ao pessoal aí de São José, Concórdia, Itajaí. Né? Espero que todos se saiam bem no teste. Né? Qualquer dúvida, estaremos lá no fórum para responder. Ok? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Abraços.